Liz, por que o Conexão está falando sobre ficção e você, uma professora que estuda ficção televisiva, né? Hoje a televisão ela está presente sim no nosso dia a dia, a televisão influencia, muitas das coisas que a gente assiste nos influenciam sim, eu acho que isso não tem discussão mais, mas de fato a televisão ela não tem o poder de hipnotizar a gente, de colocar uma coisa assim na nossa cabeça que vai influenciar total o nosso comportamento e tirar nossa razão, nosso discernimento, nosso poder de escolha. Porém, a gente escolheu falar sobre ficção porque ainda existe um tabu muito grande enfim, né, falar sobre esse tema dentro das nossas comunidades cristãs. Como a comunidade adventista, por exemplo, que é a comunidade que você cita no seu artigo, né, o Adventismo e o Adventista e a cultura pop, como a igreja adventista se comportava em relação a esse assunto antes e como a igreja está vendo a ficção hoje? É uma história curiosa essa aí, porque em termos de ficção audiovisual, de produção audiovisual, um dos primeiros programas televisivos, o primeiro foi o Fé Pra Hoje e o segundo foi uma série ficcional, um programa ficcional que ocorria num hospital que transmitia lições para a vida, lições de ensinamentos cristãos. Então eu diria que, uau, foi super pioneiro em se apropriar dessa linguagem que já é tão comum. É interessante perceber. Ficção audiovisual é nada mais um outro formato, ou um outro formato da ficção que já acontece na Bíblia, na literatura com a qual a gente está muito familiarizada, e que já acontece na oralidade, que ocorre no nosso dia a dia. Então a ficção, primeiro, você não está vacinado contra ela, você nasce e já está interagindo com ela. Por isso eu acho muito curiosa essa mistificação entre, não pode ficção, mas não, então não pode falar com as pessoas, não pode contar. Faz parte da nossa comunicação, exatamente. Né? E as crianças assistem desenhos, tudo isso é produção ficcional, sem dúvida. Bom, então a Igreja Adventista teve essa primeira experiência. Vamos pensar em ficção endereçada, direcionada para um público jovem adulto. Depois, muitos anos sem nenhum tipo de produção, a Igreja Adventista no Brasil. E a partir do ano 2010, começou a surgir muita produção e cada ano aumentando. Então, eu diria que há uma segurança na apropriação dessa linguagem. E isto é compreensível e é comum que quando surge uma nova linguagem ou um novo formato de produção de conteúdo, haja a princípio um distanciamento até que membros, leigos e entusiastas façam experiências com esse formato e a instituição vê quando estiver bem consolidado, avaliarem os resultados, ela institucionalmente produz. E eu vejo uma transformação nesses últimos anos, a começar pela abertura, um dos reflexos e dos resultados é a abertura do curso de rádio e televisão, que forma profissionais para produzirem conteúdo não ficcional e ficcional também. Sim. Então, nós teremos muito em breve jovens a cada ano sendo formados para poder produzir conteúdo cultural, conteúdo que transforma a sociedade através de linguagens que a sociedade está acostumada a ver e a receber, e interagir com e se interessa por.